E a Índia disse hoje que o cessar-fogo com o Paquistão foi acordado diretamente entre os dois países, sem citar qualquer participação dos Estados Unidos. O presidente norte-americano Donald Trump havia dito que seu governo mediou o acordo. Segundo a Índia, o acordo se deu após contato paquistanês. O diretor-geral de operações militares do Paquistão teria telefonado na tarde de sábado para autoridades indianas a fim de iniciar as tratativas. Ainda ontem, a Índia denunciou repetidas violações ao cessar-fogo. Já o Paquistão declarou que permanecia comprometido com a trégua e que suas forças estavam tratando as violações indianas com responsabilidade e moderação. Vinícius, indo um pouco no que você estava falando agora há pouco com relação a como o Trump vai lidar com o que importa tanto, na verdade, o que importa tanto o que aconteceu, quem chamou com quem chamou quem para conversar no caso da China, importava tanto isso quanto o fato de como isso seria vendido para o público norte-americano. Ou seja, tem um fato e depois tem como o fato é vendido internacionalmente, como ele é capitalizado. Neste caso aqui, o governo norte-americano, por mais que tenha participado das articulações, das conversas entre Paquistão e Índia, a Índia falou, olha, foi a gente que conversou, foi a gente que chegou a isso. E só que o Trump, ele anunciou, ele correu para anunciar, acabou colocando que tanto o Rubio, né, o secretário de Estado, quanto o J.D. Vance, o vice-presidente, tinham participado das negociações, colocando uma importância maior do que teria tido os Estados Unidos nesse processo. Vai nesse mesmo sentido do que você falou? Uma coisa são os fatos, outra como eles são vendidos, ou o Paquistão e a Índia é que estão tentando tirar a importância dos Estados Unidos nesse processo? Aí, Sakamoto, nós temos dois cenários possíveis. Um deles é justamente dessa narrativa do Trump tentar se vender como um mensageiro da paz, né? O Trump, nesse sentido, aqui, ele é uma figura interessante, goste-se ou não dele, porque ao mesmo tempo que ele tem ali traços, né, de ser um strongman, né, um homem forte, né, até com pretensões autoritárias, né, gerou até um meme em que ele seria o novo papa da Igreja Católica, enfim, para ter uma noção aí do ego do Trump, para quem ainda tinha dúvidas. Então, o Trump ele sempre vai procurar sobrevalorizar qualquer ação diplomática do governo americano, tanto para fins de audiência interna, né, ou seja, o público interno, como eu falei na questão comercial, mas, sobretudo, externamente, para dizer, olha, talvez não seja esse diabo aí que pintam, eu sou um homem pacífico, até mais pacífico do que os meus oponentes democratas, né, o Biden, por exemplo, que pegou ali um mundo que já estava em conflito e devolveu, né, um mundo ainda mais conflituoso com outras guerras, além das que já existiam, notadamente, claro, Rússia, Ucrânia e Israel, Hamas, Israel, Palestina. Então, Trump ele quer vender essa narrativa. Já a Índia é interessante, para a Índia principalmente, não tanto para o Paquistão, mas para a Índia é muito interessante para ela dizer os Estados Unidos não tem nada a ver com isso, porque ela quer se vender também no cenário internacional, até para se opor à China e até para o próprio Modi ali compensar alguns problemas internos, lembrando que o Modi também é um populista de direita, nacionalista hindu, tem ali um discurso religioso, cultural, nacionalista contra principalmente muçulmanos indianos e, claro, os muçulmanos ali que são a maioria no Paquistão, né, que é até a raiz aí desse conflito, né, não só uma questão de território, mas também uma questão religiosa. Mas o Modi, enfim, ele quer se vender ali como o líder de uma Índia que é finalmente potência global. E uma potência global não pode depender de outra potência global para resolver os seus conflitos. Então, nós temos aqui uma guerra de narrativas. Fica muito difícil, Sakamoto, dizer de fato o que aconteceu, porque temos aqui dois líderes, né, de um lado Trump, de um outro lado Modi, que têm suas similaridades, têm interesses em demonstrar poder. O que eu particularmente acho que deve ter acontecido, considerando aí não informações, obviamente não as disponho, mas a dinâmica da diplomacia internacional, deve ter havido sim uma grande pressão, não só americana, que procuraram ali chamar os líderes dos dois países, Índia e Paquistão, para que tivesse um mínimo de racionalidade, porque eles são potências nucleares. E tudo que o mundo não quer é uma guerra convencional hoje entre potências nucleares, porque isso sim poderia levar a uma guerra nuclear de fato que, fazendo a ponte com a questão Rússia-Ucrânia, sempre foi o grande temor ali desde o começo de que Europa, no caso Reino Unido e França, ou os próprios Estados Unidos sob Biden, entrassem num confronto direto com Rússia, com Putin. Ou seja, quando duas potências nucleares lidam diretamente uma com a outra
prestes a um conflito ou com aí, escaramuças, né? Ou seja, ataques aí como houve entre Índia e Paquistão, nós temos sim o risco de um conflito global que, claro, ninguém quer nesse estágio, muito menos entre duas potências nucleares. Então, isso que deve ter acontecido, mas os termos do acordo, não tenho dúvidas, até porque Índia e Paquistão têm um tratado ali que dizem temos problemas, mas devemos conversar diretamente. Então, houve a pressão, mas acho que um papel muito menor que aquele que o Donald Trump quer vender para a opinião pública americana e para a opinião pública global. Vinícius Vieira, professor de Relações Internacionais da FGV, da FAP, obrigado por ter participado aqui do All News neste domingo, dia 11 de maio. Obrigado pelas análises e opiniões. Obrigado mesmo. Muito obrigado, Sakamoto. Foi um prazer. Até mais. Mais uma vez, feliz Dia das Mães a todos.